Como diz Rubem Alves em um livro, uma parte do livro, uma crônica que ele escreve, dizendo, fazendo a seguinte pergunta: se eu pudesse viver a minha vida de novo, o que eu faria? E Rubem Alves diz que não faria nada de diferente. Viveria a mesma vida toda de novo. Isso me faz levantar uma pergunta para a gente. Se você pudesse viver a sua vida novamente, que tipo de vida você viveria? Já pensou nisso? Não me diga que não, porque eu vou me sentir o único aqui. Se você pudesse viver tudo de novo, o que você viveria? Será que as mesmas coisas, como Rubem Alves? Ou algumas coisas que nós fizemos, decisões que nós tomamos, situações que passamos, se pudéssemos voltar no tempo, faríamos diferente? Nunca teve lá, na sua história, algo que você, putz, aquele negócio, se eu não tivesse dito, se eu não tivesse feito, se eu tivesse comprado, eu estaria mais feliz. Eu não vou mandar você levantar a mão, porque eu não quero constrangê-lo, eu não quero ser o único aqui, né? Me lembro uma história que sempre conto, não é? Para os que já ouviram, por favor, tolerem-me. Os que não ouviram, fiquem à vontade para depois tolerar-me da próxima vez que eu contar. Mas quando eu era criança, a minha mãe gostava muito de cozinhar, não é? Era igual a Marisa, assim. Estava sempre na cozinha, não é, Wagner? Agora com o braço só, né, Marisa? Mas está sempre lá, né? E minha mãe sempre inventava umas coisas. Inclusive tem sobremesas, né, que eu nunca vi, só minha mãe que fazia. Algumas não davam certo, né? Outras ficavam bem bacanas. E nesse dia em específico, minha mãe separou algumas latas de salsicha. Você já viu salsicha em lata? Quem aqui já viu, por favor, levante a mão. Salsicha em lata. Nunca viu? No Rio tem muito, aquelas latinhas, né, Nazaré? Nazaré sabe, umas salsichinhas pequenininhas assim, que é bem gostosinho, né? E minha mãe ia fazer alguma coisa com aquela salsicha. Então, como nós três, ou melhor, lá em casa éramos 3 irmãos, mais para 3 dinossauros do que 3 seres humanos, não é? Porque não poderia deixar nada. Você tem ideia, a gente roubava biscoito que era nosso. Você tem ideia do nível de disputa que era dedicado. O biscoito era nosso, mas a gente roubava. Uma vez minha mãe me pegou com a mão para trás e disse: que é isso aí? Nada não, era biscoito, mas era meu. Porque a disputa ali era terrível, não podia ficar nada de bobeira, que um sempre chegava na frente e traçava, né? E não foi diferente com a tal da lata de salsicha. Minha mãe falou: não mexam. Já sinalizou, não é? Porque eu vou fazer um prato com isso aqui. E saiu. É a mesma coisa que dizer: nessa lata está a salsicha mais deliciosa do mundo, não é? Não mexam. A verdade é sinônimo de curiosidade. E aí, claro, eu, como o mais inteligente dos 3, não é? Você não acredita? Pois eu era. Meu irmão não pensa assim, né? Nenhum dos dois pensou assim, mas fui lá e abri, né? E comi 1 ou 2 salsichas. Minha mãe chegou e foi direto na geladeira e se deparou com a lata de salsicha aberta, né? E aquela pergunta, não é? Quem foi? Só que lá em casa tinha um sisteminha. Quem dissesse a verdade não apanhava. Era assim que minha mãe incentivava a gente a não mentir, não é? Com o tempo eu descobri que isso era verdade. Então, quando era eu já levantava a mão para me livrar, não é? Chegou um tempo que havia um nível de confiança da minha mãe tamanho em que eu levantava a mão e falei: esse eu sei que não foi. E aí, como todo ser humano decaído, descendente de Adão, cujo pecado entrou no mundo, haviam vezes que eu havia feito e dizia que não fiz. Então minha mãe falava: esse eu acredito, tirava, os outros apanhavam, porque nunca aparecia o culpado, não é? Já que o culpado havia sido eu. Óbvio que isso foi na época de homem decaído, hoje sou uma nova criatura. Mas, quando minha mãe perguntou da salsicha e eu disse que havia comido, ela disse: você gosta de salsicha, não é? Gosto. E estava bom? Estava bom. E ela pegou o cinto, aquele, e disse: come tudo. Eu falei: pô, como bom carioca, se dei bem, né, cara? Pô, vou comer tudo, né? E aí foi, tá
indo assim. Lá pela quinta, eu acho que eu estava verde. Eu não aguentava mais comer salsicha. E eu falei para minha mãe, eu não quero mais. Ela falou, você vai comer tudo, para você aprender a não desrespeitar a mamãe. E eu comi uma lata inteira de salsicha. Veja, se é uma criança de 7, 8 anos, eu não sei se você imagina, o Wagner está rindo, porque eu sei que ele traçaria na hora, 2. Mas eu era criança, Wagner, 7, 10 salsichas, para mim era um absurdo. E depois disso tudo eu aprendi, tanto que hoje não adianta me servir salsicha que eu olho com aquilo com olhos de quem, sinceramente, não quer aproximação. Não quer dizer que você não possa fazer um cachorro quente quando eu for na sua casa, mas isso me traumatizou. E certamente seria algo que, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito. E assim eu sei que todo mundo tem histórias, não é? De coisas que a gente fez, coisas que a gente passou, que se tivesse ou pudesse tomar uma decisão diferente, nós tomaríamos, não é? Isso é óbvio, é uma introdução de um texto que nós vamos conversar agora, de um encontro com Jesus, de Jesus com um homem, de destaque em Israel, um homem que era autoridade, e no entanto foi desafiado a nascer de novo. A minha pergunta para você, se no primeiro instante foi se você pudesse viver a sua vida novamente, a minha pergunta para você agora é, o que é, afinal de contas, nascer de novo? Para conversar sobre isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, junto comigo, no Evangelho de João, capítulo 3. João 3. Não sei se você conhece, enquanto você abre, a Reforma Inglesa, não é? Junto com John Wesley, Whitefield. Esses homens eram homens extremamente ativos. E diz a história de Whitefield que esse homem pregou 3.000 vezes o mesmo sermão. Necessário vos é nascer de novo. 3.000 vezes. Você faz as contas aí, ele quis pregar coisa de 5 vezes por dia, a mesma coisa. E um dia, quando perguntado o porquê dele pregar sempre a mesma coisa, necessário vos é nascer de novo, Whitefield levantou a cabeça e disse, porque necessário vos é nascer de novo. O texto diz o seguinte, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, verdade, vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos, como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isto? Jesus lhe respondeu, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pois então, é um clássico dos encontros de Jesus no Evangelho de João. João vai nos dizer que esse encontro em específico tem algo singular, não é? É claro que se lermos de maneira panorâmica, nós vamos entender que João está tentando contrastar o status de Nicodemos como doutor da lei com a mulher samaritana, que é o encontro
posterior, de alguém que tinha destaque e relevância na sociedade da época de Jesus, com alguém que era irrelevante, com alguém que era autoridade para alguém que era desprezado. Mas nós vamos nos deter neste encontro, até porque há muita coisa interessante no texto, e uma delas é que João vai dizer para a gente que ele era um fariseu, autoridade entre os judeus. Nicodemos era um fariseu, como João diz, e um fariseu era alguém membro de uma categoria teológica em Israel de alto status, de alta consideração, de alta relevância. Para ser fariseu era necessário o treinamento que deveria ser iniciado quando criança, porque esse teria que decorar toda a Torá. Eu não sei o que você pensa quando eu digo toda a Torá, eu digo todo o Antigo Testamento, de cor, porque essa era a tradição dos fariseus. E você está espantado com isso, porque nós não temos essa tradição, não é? Ou esse costume de decorar coisas tão grandes. Na verdade, eu não sei nem o número da minha identidade, quem dirá todo o Pentateuco, não é? Toda a Torá. Mas não só isso. Para ser um fariseu, ele deveria decorar também as tradições dos anciãos, ou dos anciões, se preferir, que era um livro pelo menos 4 vezes maior do que a Torá. Todas as tradições escritas por todos os rabinos, por todos os mestres, tudo aquilo que era discutido nas escolas rabínicas do tempo de Jesus. Nicodemos era um homem de habilidade diferente, era mestre em Israel. Jesus vai dizer isso no texto: tu és mestre em Israel. Ele era membro do Sinédrio, que era em si uma autoridade julgadora. O Sinédrio era aquele que cuidava da parte legislativa, executiva e judiciária de Israel. Sinédrio era a autoridade máxima abaixo de Roma, não é? Se o Sinédrio decidisse a morte, este morreria. Se o Sinédrio decidisse um caso dessa maneira, assim seria. E para fazer parte disso, deveria ser alguém espetacular. Alguém com conhecimento, com autoridade, com a habilidade teológica de Nicodemos. Esse era Nicodemos. Não pense você que Jesus está se encontrando com qualquer um fariseu. Era mestre em Israel, autoridade máxima, conhecedor das leis, homem de tremendo status. E João vai nos dizer que o encontro se dá à noite, não é isso? Versículo 2: ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Alguns teólogos biblicistas vão dizer que o encontro se dá à noite porque Nicodemos tem medo de ver ou de ser visto encontrar-se com Jesus durante o dia, porque Jesus era controverso, era uma figura que não era bem vista pelos fariseus, nem pelos saduceus e nem por qualquer tipo de autoridade religiosa do seu tempo. Outros vão dizer que não, que o encontro se dá à noite porque havia o hábito, de fato, de discutir questões teológicas à noite. Mas você sabe que compartilha da opinião de D.A. Carson, não é? De que noite e dia em João é algo deliberadamente intencional. Quando, por exemplo, Judas ele sai para trair Jesus, João vai dizer que era noite. Em outros momentos em que parece não haver a luz, o discernimento, se dará à noite. Não porque João inventa isso ou porque ele está preocupado com a hora do dia, mas parece que a noite aqui, no versículo 2 do capítulo 3, tem a ver com a falta de percepção, a falta de compreensão de Nicodemos do que estava acontecendo. Era noite. Então, diz o texto que ele encontra-se com Jesus, e as palavras de Nicodemos, elas são essas: Rabi, que é mestre, não é? E é mestre não porque Nicodemos achava que Jesus era o seu mestre. Mestre, Rabi, era uma expressão para professor, aquele que ensina, não é? Quando Nicodemos chama Jesus de Rabi, ele está aqui se equiparando a Jesus, porque ele também era Rabi. É um encontro de iguais. Então, embora em português, quando ele chama Jesus de mestre, parece que ele está
se submetendo, apesar de ter um tom de reconhecimento, não é? Porque os outros fariseus normalmente chamavam Jesus de filho de Beuzebu, não é? Então, Rabi está até bom para quem era Nicodemos. Então ele se encontra e reconhece em Jesus uma autoridade no ensino, Rabi, e ele diz: sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que Nicodemos está dizendo? Nicodemos, mestre em divindade, não é? Alguém letrado, conhecedor, culto, se encontra com Jesus e diz: Rabi, se equiparando, são dois homens, na visão de Nicodemos, que têm o mesmo conhecimento. Eles: sabemos que as coisas que você faz não é de alguém normal. Pergunta que fica é: por que sabemos, não é? Quem sabemos? Nicodemos e mais quem sabemos? Será que Nicodemos e os outros fariseus? Acho difícil, porque eles queriam matá-lo, não é? Sabemos? Será que se refere aos discípulos de Nicodemos? Acho que não também, porque não tem ninguém com Nicodemos aqui. Então parece que sabemos é algo meio de status no grego, como se de igual para igual Nicodemos olhasse para Jesus e falasse assim: sabemos, temos visto, se referindo a ele, eu tenho percebido, com base no conhecimento que tenho da lei, da Torá, que o que você faz não é algo comum. Sabemos, temos percebido que os milagres que você faz não é qualquer coisa, e que ninguém pode fazer isso que você tem feito, que não é a mesma coisa que os curandeiros fazem, se Deus não estiver com eles. Então, na mentalidade de Nicodemos, Jesus é um mestre da parte de Deus que faz coisas que ele identifica. Sabemos que é algo parecido com o que os profetas do Antigo Testamento, cuja matéria ele era professor, faziam. Entenderam mais ou menos o tom da conversa, o tom do encontro? Sabemos que o que você tem feito, porque eu tenho discernimento, eu estudo isso é a minha área, não é qualquer coisa, é parecida com os profetas. E aí, quem sabe, uma resposta possível de Jesus fosse: obrigado, Nicodemos, por reconhecer, não é? Que o que tem acontecido não é algo normal, porque os seus amigos fariseus, esses, quando olham para mim, não veem nada de bom. Mas você percebe o que Jesus responde para Nicodemos? Jesus responde assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não tiver nascido de novo. Cara, eu não sei o que você pensa, mas isso me parece ser de uma ignorância, sabe? Uma coisa assim, meio bruta. Nicodemos vem cheio de pompa, né? Sabemos, e Jesus fala: ninguém pode ver se não tiver nascido de novo. Isso é um golpe. Percebe que não há uma introdução, Jesus não há um agradecimento, ele já chega em Nicodemos pesado. Sabemos que Nicodemos olha para mim: ninguém pode ver o reino de Deus se não tiver nascido de novo. O que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui é que Nicodemos, mesmo com todo o conhecimento, com todo o status que tinha, com toda a bagagem teológica, não estava vendo nada. Sabemos, porque eu tenho visto que o que você tem feito deve ser da parte de Deus. Jesus diz: você não vê, porque só pode ver o reino de Deus quem nascer de novo. E aí é que a gente se pega pensando que o que Jesus, afinal de contas, está dizendo para Nicodemos? Como assim Nicodemos não estava vendo nada? Como assim Nicodemos não estava vendo o reino de Deus? O que é que Nicodemos estava vendo, afinal de contas? E eu já lhe digo, o que Nicodemos estava vendo eram que pessoas estavam sendo curadas, cegos de nascença estavam voltando a ver, aleijados estavam voltando a andar, mortos estavam ressuscitando. Mas isso, segundo Jesus, é a superfície, é a casquinha do reino de Deus, é o que está, quem sabe, flutuando nas partes mais externas possíveis. O que Nicodemos estava vendo não era nada, porque ele não havia nascido de novo. E eu me pego pensando e questionando se nós, de fato, enquanto igrejas, enquanto crentes, enquanto cristãos, vemos o reino de Deus. Se nós vemos o reino de Deus, se nós sabemos o que é o reino de Deus.
Porque a superfície, os milagres, os acontecimentos, isso todos veem. Nicodemos viu, os outros fariseus viram, as pessoas comuns viram, mas eles ainda, segundo Jesus, não haviam percebido ou visto a profundidade do reino de Deus, porque não haviam nascido de novo. E a minha pergunta para você é: você vê o reino de Deus? É visível? É visível o reino de Deus para você? É visível a compreensão, a profundidade, o contato, o relacionamento com isso que Jesus chama ser o reino de Deus? Afinal de contas, o que é isso? Ou será que nós vivemos na superficialidade do cristianismo? Nós provamos das músicas, nós provamos dos relacionamentos, vir à igreja é bom, nós compactuamos das mesmas ideias, nós gostamos do relacionamento, mas não conhecemos o reino de Deus. Não conhecemos o reino de Deus. Porque o que é o reino de Deus? Você consegue responder isso aí? O que é? Será que o reino de Deus é a igreja? Será que o reino de Deus são as pessoas? Será que o reino de Deus é o movimento? Ou será que existe algo, uma entidade? Quando eu digo uma entidade, eu não estou falando de um espírito, não, uma entidade real chamada reino de Deus, que aqueles que nasceram de novo têm contato. Eu estava em Vitória da Conquista, dando uma palestra em uma escola, dentre muitas que a gente fez, não é? E a palestra basicamente era assim: a gente chegava, cantava umas músicas, não é? E o pessoal ficava bem animado com as músicas, tinha americano, então o pessoal gosta de ver o americano cantando inglês. Depois eu começava a introdução, falando da relativização dos valores e tal, e a gente até chegar em Jesus. E aí havia, para os que foram, sabem, uma facilidade de pregar o Evangelho como eu nunca particularmente vi. Mas depois dessa palestra, em específico, a gente ficou conversando um tempo ainda, né, esperando o carro que vinha buscar a gente, e um dos professores, esse de Educação Física, veio conversar comigo, agradecendo o trabalho e tal, e ele me chamou para o canto, discretamente, e começou a falar das dificuldades de ser professor naquele local. E ele disse assim, com essas palavras, com os olhos cheios de lágrima, respirando para não chorar, ele disse: eu não aguento mais enterrar os meus alunos. Só esse ano já enterrei 5. E eu não aguento mais. Na verdade, eu estou sendo bem rápido, porque ele não conseguia dizer as palavras direito. Porque vi emoção nos olhos daquele homem. E ele disse para mim: e eu sei que não é a sociedade, que não é o governo, que não é o sistema que vai mudar isso. Só o reino de Deus pode mudar isso. O que é isso? O reino de Deus que muda as pessoas. O que é isso? Jesus está dizendo para Nicodemos. Pensa que tipo de categoria é esse homem? Um homem que tem conhecimento, conhece a Bíblia. Ele conhece a história de todos os profetas, ele conhece a história do Deus de Yahweh, de Israel, ele conhece a história dos hebreus, ele conhece Moisés, ele conhece tudo, mas ele não conhece o reino de Deus. E a minha pergunta é: até que ponto a gente não faz parte dessa categoria? A gente conhece tudo, a gente tem a teoria na mão, a gente tem de certa forma um envolvimento, mas a gente não sabe o que é, porque não há um aprofundamento, não há uma busca por uma experiência mais intensa do que é o reino de Deus. E você sabe que as igrejas estão cheias de falsas experiências. A igreja onde você pode chorar, onde você pode gritar, falar em língua, profetizar, pular da cambalhota, mas isso ainda não é o reino de Deus. As igrejas por aí afora estão cheias de promessas e quem sabe propósitos, de sentimentos e experiências emocionais, que a gente tantas vezes sai achando que isso de fato é o toque do Espírito Santo, e não estou questionando se é ou se não é, mas me parece que a conversa com Jesus de Nicodemos tem algo mais, eu diria, profundo no relacionamento com Deus, entender, ver, tocar, palpar algo que é real, chamado o reino de Deus. Mas para que isso aconteça, Jesus vai dizer: necessário é nascer de novo. Talvez
Talvez, desconfio eu, o motivo de muitas pessoas não saberem do que se trata é porque não nasceram de novo. Porque não nasceram de novo. Porque quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus só é acessível para aqueles que nasceram de novo. E aí você vai me perguntar, e o que é nascer de novo? Pois essa é a pergunta de Nicodemos. O versículo 4 diz assim: então lhe perguntou Nicodemos, como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Quem sabe aqui a gente acha que Nicodemos seja um estúpido, não é? Porque depois da metáfora empregada por Jesus, Nicodemos pergunta uma coisa dessa: como é que pode um homem velho? Parece coisa de criança, né? Se eu dizer para o Luca que ele tem que nascer de novo, eu sei o que ele vai responder, mas como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe, não é? Porque para ele a gente já explicou que ele veio da barriga da mamãe. Teve um dia que ele estava insistindo que veio da barriga do papai, porque o papai estava com a barriga grande. Mas era gases. Eram gases. Ele entende. Nascer de novo, né? Então, é voltar para a barriga, né? Mas não é possível que alguém como Nicodemos esteja fazendo a pergunta que o Luca faria, né? Não é possível. Então o que Nicodemos está falando aqui? Ele entende a metáfora. Jesus diz que necessário é nascer de novo, e Nicodemos não é um estúpido. E ele responde também com uma metáfora. E como pode então um homem velho voltar à barriga de sua mãe e nascer de novo? Porque quando Nicodemos está respondendo isso aqui, ele sabe que Jesus está reformulando todo o conteúdo teológico do Antigo Testamento, toda a tradição, todo o costume, todo o cerimonial, toda a lei de purificação, a tradição dos anciãos. Então, a resposta de Nicodemos é basicamente: como pode um homem que já vive nesse sistema, como pode um homem que faz parte de toda essa carga religiosa reconstruir tudo? É isso que Nicodemos está dizendo. Nicodemos não é um imbecil. Ele sabe muito bem que Jesus está falando sobre os conceitos e as interpretações erradas daquilo que era a matéria de Nicodemos, aquilo que era o que ele ensinava. E ele responde: como nascer de novo? Como é que pode alguém reconstruir toda a sua história? Como pode alguém viver a sua vida novamente? É óbvio que se você fizer uma busca rápida aí nos seus comentários da Bíblia, não é? Você vai encontrar que nascer da água e do Espírito são dois nascimentos. Uns vão dizer que nascer da água é o nascimento natural do útero, não é? E o nascer do Espírito, o nascimento espiritual. Mas difícil é essa interpretação, porque na verdade não existe nenhum texto antigo do primeiro século que se refira ao nascimento natural como nascer da água. Seria algo extremamente singular e único. Outros vão dizer que o nascer da água seria o batismo, não é? Aquele que for batizado e nascer do Espírito. Mas se a gente entende assim, Jesus está dizendo que o batismo, de certa forma, tem a ver com a salvação e com o novo nascimento. E a gente sabe que o batismo, na verdade, é um testemunho público e não tem poder salvífico. Então, o que é que Jesus está dizendo? O que é nascer da água e do Espírito? Eu queria que você fizesse uma comparação rápida na sua Bíblia do versículo 3 e o versículo 5. Vamos tirar o que é repetido aí. O 3 diz assim: cara, a página de Hebreus está pulando. Será que eu tenho que pregar Hebreus? Não, não tem nada a ver. Deixa ela aqui. Tá. O versículo 3 diz assim: Jesus lhe respondeu. O 5 diz assim: Jesus respondeu. Isso você tira. Não tira, né? Deixa aí. Mas deixa de lado. O 3 diz: em verdade te digo. O 5 diz: em verdade te digo. Isso você separa também. O 3 vai dizer: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O 5 vai dizer: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Parece que o que Jesus está dizendo é a mesma coisa, duas vezes. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Nascer de novo, o novo nascimento, no versículo 3 e no versículo 5 é a mesma coisa. É um nascimento.
espiritual. Mas Jesus vai dizer assim, no 10, tu és mestre em Israel e não entendes. E a pergunta é, o que tem a ver Nicodemos ser mestre em Israel e ter que entender isso que está dizendo? Na verdade, a interpretação é que o que Jesus está dizendo é algo conhecido. Nascer da água e do Espírito, novo nascimento, é algo conhecido por Nicodemos, embora ele não esteja entendendo. Se você for em Ezequiel 36, 25, permitam-me ler o texto aqui, um pedacinho do texto diz assim, Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 25 diz, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. O que Jesus está dizendo é uma citação do Antigo Testamento, que é a matéria de Nicodemos, que ele deveria estar entendendo. Jesus está dizendo para Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que é um nascer de novo? Tu não sabes, Nicodemos. É isso que você ensina? É isso? É essa matéria que você é mestre e tu não sabes? Então Jesus vai dizer que não o que é nascer de novo, mas como nascer de novo. Nascer de novo tem a ver com ser alguém que nasceu da água e do Espírito. Ser alguém que Deus, através do seu toque, da sua intervenção sobrenatural, colocou um coração novo e um Espírito novo, o Espírito Santo. Nascer de novo tem a ver com ter os pecados purificados e ser transformado por uma intervenção, por uma transformação vinda do céu. Na verdade, se nós olharmos a expressão no grego nascer de novo, ela tem uma outra interpretação que é nascer do alto. Nascer do alto. Algo de Deus, um toque de Deus. E ele vai dizer mais, não é? Ele diz assim, no 7, não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus usa aqui duas parábolas, não é? Eu queria que você acompanhasse comigo, porque eu vou te conduzir para o lugar onde acho que é a chave. Ele diz que o vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer, não é? Jesus não está dizendo necessariamente que o Espírito Santo é um vento que sopra onde quer, mas imagine que Jesus e Nicodemos estão conversando, eles estão conversando em uma área aberta, onde há um vento acontecendo, passando por ali, e você pode ver que as copas das árvores balançam. Jesus está dizendo olha o vento, Nicodemos. Porque Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Você está vendo que as árvores estão se movendo. Você pode ver a ação do vento, mas você não vê o vento. Ele diz, assim é todo que é nascido do Espírito. Você não vê como acontece, mas você não pode negar os efeitos. Você não pode negar os efeitos. Você não vê como é o novo nascimento. Você não pode levar para o laboratório e estudar como é o novo nascimento, esse que Jesus está dizendo. Mas você não pode negar os efeitos. Você sabe que há, no cristianismo celta, período medieval, um símbolo para o Espírito Santo nas igrejas cristãs célticas. E ele é diferente de nós, do Ocidente, né, que simbolizamos o Espírito Santo como uma pomba. No cristianismo celta, a pomba é um ganso selvagem. Você procurar lá no Google, né, você vai ver o símbolozinho de um ganso. E por que um ganso? Porque o ganso escocês, ele é indomável. Ele não pode ser domesticado. É um animal intratável. É aquilo e acabou. Não tem como se aproximar de um ganso desse, nem dando comida, o bicho é bravo.
E a pergunta é: por que os escoceses, por que os celtas escolheram o ganso selvagem para ali simbolizar o Espírito Santo? Sim, porque é uma ave, assim como o Espírito Santo desce sobre Jesus no formato de uma ave, uma pomba. Mas o que eles estavam dizendo é que, assim como o ganso selvagem, o Espírito Santo é pneuma, vento. E a expressão que Jesus está dizendo aqui é: o vento sopra onde quer. E a palavra no grego é o pneuma, sopra onde quer. E a palavra espírito também é pneuma, assim como o vento. Então, embora Jesus esteja mostrando os efeitos, ele está dizendo também que há algo no Espírito Santo que é selvagem, que é indomável, que sopra e caminha por onde quiser, que não pode ser contido. Percebe isso? Por isso que você pode ver os sinais, embora não possa tocar ou ver a ação transformadora, mas você consegue perceber os efeitos, porque isso é inegável. E eu te digo, não foi assim em Atos. Os discípulos, os apóstolos estavam reunidos com medo, não é? E quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu? Eles saíram, perderam o medo e avançaram para a multidão, falando das grandezas de Deus, porque estavam cheios do Espírito Santo. Não foi assim que Jesus disse em Atos 1? Não saís de Jerusalém, porque recebereis o poder do Espírito Santo, dunamis do Espírito Santo. Meu amigo, o que Jesus está dizendo para Nicodemos é algo que você nem pensou ainda. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é: o nascer de novo tem a ver com o enchimento do Espírito Santo, algo incontrolável, algo selvagem, algo que nos toma pela mão e nos leva para lugares impensados. E a gente tantas vezes transforma o Espírito Santo que a gente pensa habitar em nós em algo que mais parece uma moça recatada. A gente gosta, não é, da parte domínio próprio, e é verdade, mansidão, benignidade, isso é verdade, mas a gente esquece daquele elemento de poder impulsionador que tem o Espírito Santo. E é isso que ele está falando para Nicodemo. Você sabe que existe um pesquisador, não é? Chamado John Muir. Era um homem também escocês, né? E não sei se vocês sabem, mas os escoceses são conhecidos por serem assim, né? Eles são quase bárbaros. Por quê? Para quem conhece a história da Escócia e a história da colonização inglesa, isso, período medieval, sabe que isso dá problema até hoje. Você pode ver quando tem disputa de times, né? Escoceses, os celtas, existe esse time, e joga com qualquer outro time inglês, o negócio fica feio. Mas moral da história, esse pesquisador, John Muir, era um homem, no ano de 1860 aproximadamente, era um homem que não parava. Foi criado em uma fazenda, livre como um ganso selvagem, e na sua vida adulta encarou o mundo para suas pesquisas. E tem uma história de John Muir que é muito interessante, que diz que ele vai para um lugar de muita intempérie, não é? Perigoso, com um amigo, e lá tinha uma cabana que era muito segura e confortável para aquele período de chuva e tempestade que John Muir estava procurando. E depois de passar todo o dia no meio do mato, pesquisando, fazendo suas anotações, conta a história que ele volta para a cabana quando a tempestade fica mais intensa, perigosa, risco de morte. E seu amigo diz que, primeiro distraído, um homem sumiu e não estava na cabana. Se ele esperava que esse homem, incontrolável, não é? Ficasse sentado em uma poltrona esperando a tempestade passar, ele havia se enganado. E diz que depois de algumas horas sumidos, ele aparece todo molhado, tremendo de frio. E diante do questionamento do seu amigo de onde ele estava, ele diz: na hora da tempestade eu não consegui me controlar, então procurei a árvore mais alta, subi até o seu topo e fiquei lá provando de toda a tempestade, de toda a intensidade do vento, do frio e da chuva. E o seu amigo diz: mas cara, eu podia ter morrido. Ele fala: eu sei, mas eu não poderia perder isso por nada. O que eu quero dizer com isso?
Espírito Santo é assim, é o vento, é o pneu, é a tempestade, é o selvagem de Deus que nos impulsiona, que nos leva a querer provar cada vez mais e mais. Nunca o Espírito Santo é algo que nos leva para casa, nos faz sentar no sofá confortável, zapeando o controle da TV, embora esses momentos sejam legais também. Mas a ação do Espírito Santo que Jesus está falando para Nicodemos é algo que leva, que impulsiona, que conduz, que nos tira do conforto, que nos faz avançar. Assim é todo aquele que nasceu de novo. Percebe isso? Jesus está dizendo para Nicodemos que aqueles que são de fato os que estão provando a ação do reino de Deus são esses que estão sendo impulsionados pelo Espírito Santo, levados, assim como o pneuma faz com as árvores, assim como o vento sopra em toda a sua intensidade. E talvez você, meu amigo, eu vou lhe dizer, possa não ser John Weir. Você não sobe no topo de uma árvore, no ápice de uma tempestade, mas você não pode negar que existe algo te incomodando para ir. Não pode negar. Porque se você é nascido de novo, isso existe em você. Isso existe em mim. Mas sabe qual é o nosso problema? Que a gente luta com isso. A gente luta. A gente se esforça para não ser levado. A gente se agarra na quina das portas. A gente prende os nossos pés em correntes com medo. Com medo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que o desafio é se deixar levar pelo Espírito Santo. Ter essa experiência. Deixar que Deus te conduza. Deixar que Deus te leve para o cume das árvores. E prove disso que Ele está dizendo para Nicodemos. Ser o reino de Deus. Jesus não termina aqui. E Ele diz assim, versículo 12: se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ele diz no 13: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo para Nicodemos Nicodemos pergunta como pode ser isso, né? Jesus diz: ninguém subiu ao céu para saber. Ninguém foi lá, deu uma perguntadinha, pesquisou um pouquinho, anotou um papel e desceu. A não ser o Filho do Homem que veio de lá. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, eu não estou no conjunto de categorias que você acha que eu estou. Eu não sou mestre. Eu não sou alguém com uma habilidade especial na área do ensino. Eu vim do céu. Eu estava com Deus. Porque para quem conhece o prólogo do Evangelho de João, que ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. É esse Deus que está aqui com toda a paciência, falando para Nicodemos: ninguém foi lá e voltou, a não ser eu, que venho de lá. Ele vai dizer no 14 algo sensacional. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Não sei se você conhece a história da serpente no deserto. Se você não conhece ela, você vai encontrar em Números 21, versículo 9, 4 ao 9. A história da serpente é estranha, bizarra, eu poderia usar essa expressão. O povo está no deserto, sem alimento, sem água, só tinham, na verdade, a provisão que Deus havia dado, que era o maná. Eles começam a reclamar, como sempre, que aquilo não estava bom, que aquele pão que Deus estava dando, estava trazendo nojo para eles, estavam enjoados de comer a mesma coisa, e eles começam a querer acusar Moisés de ter tirado eles do Egito, e que lá era melhor. E eles não sabiam o que eles estavam fazendo, afinal de contas, naquele deserto, sem ter o que comer, sem ter variedade. Eles queriam um alhozinho para botar naquele pão, a cebola, não é? Para fazer aquele picadinho, e não tinha nada disso. E aí você sabe o que acontece? Deus deixa a eles, então, a sorte deles. Então, víboras no deserto começam a morder as pessoas e atacar as pessoas ali.
Então eles começam a morrer por causa do veneno da víbora. É claro que não foi um ataque fulminante de víboras, mas parece que à medida em que eles iam andando, não é, no deserto, esses animais peçonhentos, venenosos, atacavam eles e eles eram mordidos, e com o passar das horas começava cada vez mais a padecer desses ferimentos, desse veneno e morrer. Então uma hora eles chegam para Moisés e falam: não, fala para Deus para isso acabar, que a gente não está aguentando mais, a gente está morrendo aqui. E diante do reconhecimento deles de que o veneno estava sendo algo mortífero, que eles estavam padecendo, e que o sofrimento estava vindo, e que as pessoas morriam, e eles estavam desesperados por um antídoto para que as crianças, os homens, as mulheres parassem de morrer, Deus então dá a seguinte ordem esquisitíssima para Moisés: forja uma serpente, faz uma serpente de ouro, pendura numa madeira e levanta. Todo aquele que olhar para a serpente será curado. Não me pergunte como é que ele fez isso, eu não sei. Como é que ele forjou esse negócio no deserto, eu não tenho a mínima ideia. Mas o que fica nítido no texto aqui, por causa do pecado, por causa da persona não grata que era Israel, por causa do seu comportamento iníquo, Deus deixa que as víboras os matem. Mas diante do arrependimento, diante da morte iminente, diante da falta de antídoto para o veneno que os consumia, diante do quebrantamento, Deus provê a cura. Isso é nítido no texto. A serpente que é elevada para que todo aquele que olhasse para ela fosse curado. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Aquele que nasce de novo, você pode não explicar, você não sabe como isso acontece, mas você não pode negar os efeitos. E Jesus vai dizer para Nicodemos: ninguém foi lá para saber como acontece, a não ser eu que vim de lá. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, todo aquele que olhar para o Filho do Homem será salvo. Jesus está dizendo para Nicodemos, embora Nicodemos não esteja entendendo muita coisa, é que ele seria levantado na cruz. A Bíblia trata, o Novo Testamento trata a cruz como exaltação. Aquele que foi erguido, que foi levantado, que estava acontecendo no deserto, era o tipo disso. Jesus seria levantado na cruz, erguido, para que todo aquele que olhasse para ele fosse salvo. Mas não é olhar por olhar. Percebam que a ilustração de Jesus era: pessoas estavam morrendo, sabiam que o veneno era mortal, estavam desesperados por causa da morte, e eles olhavam com desespero nos olhos para a única coisa que era o antídoto para o veneno que estava lhes matando. Por isso que Jesus está dizendo para Nicodemos que para nascer de novo é necessário olhar da mesma maneira que o povo no deserto para ele, como se o pecado para a gente fosse algo mortal, que estivesse nos consumindo, nos tomando a vida, nos levando a uma condição terrível de alguém que está padecendo por algo que nos consome, e através desse olhar de quebrantamento, de arrependimento, de morte iminente, que quando a gente olha para a cruz de Cristo e entende que Ele está morrendo no nosso lugar, que Deus proveu ali o antídoto para o pecado que nos consome, para a morte que nos leva, então nasceríamos de novo. Só há um jeito de nascer de novo. Não é se acostumando com o cristianismo, não é indo na igreja uma vez por mês, não é dando o dízimo, não é cantando musiquinha bonitinha, não é falando como se fosse um crente com aqueles jargões que a gente conhece, não é se vestindo da mesma maneira que os crentes se vestem, é olhando para Cristo, clamando por misericórdia, da mesma maneira que esses homens no deserto clamaram diante da morte. Percebe? Assim que se nasce de novo. É quando a gente entende a miséria que nós somos. É quando a gente entende que tipo de pecado a gente continua e continuamente entramos e vivenciamos, e que isso é uma agressão a Deus. É quando a gente entende que a nossa condição é de morte. E aí a gente olha para a cruz, de joelhos, para o único antídoto
pecado que nos condena e se arrepende. E se arrepende. Nascer de novo não é fruto do seu esforço, nascer de novo não é fruto de obras, de caridade, de boas ações, nascer de novo não é fruto de um cristianismo superficial, nascer de novo não é fruto de ir a uma igreja, nascer de novo é se arrepender e ter, através da intervenção de Deus, um novo coração. Um novo coração, porque vos darei um novo coração, tirarei um coração de pedra, colocarei um coração de carne e colocarei em vós o meu espírito. Porque aqui, Whitefield pregou 3.000 vezes, necessário vos é nascer de novo, porque necessário vos é nascer de novo. Porque só pode ver o reino de Deus aquele que nasceu de novo. Amém? Amém. Vamos orar.